Boa tarde, eu sou Stephanie Brahma e meu grupo é composto por Matheus Baticella, o Marcos Redba, o Peterson Fonseca e o Takimides Quintilano, e vamos apresentar sobre a transferência de calor por radiação. Os processos de transferência de calor podem ocorrer por condução, que é quando há o contato entre duas superfícies a diferentes temperaturas, a convecção, que é a transferência de uma superfície em um fluido em movimento, a radiação, que vai ser estudado mais aprofundado nessa apresentação, que é a transferência de energia térmica na forma de ondas eletromagnéticas com comprimento de onda de 0,1 a 100 micrômetros do espectro eletromagnético, e ela, a transferência que ocorre no vácuo, não necessita de um meio para ocorrer. A radiação pode ser vista como a propagação de ondas eletromagnéticas e assim atribuir propriedades padrões à onda, pela fórmula seguinte, em que F é a frequência, lambda é o comprimento de onda e c é a velocidade da luz no meio. E a velocidade da luz no vácuo é 2,99 vezes 10 a oitava metros por segundo. Existem inúmeras formas que trabalham na previsão do comportamento de uma radiação térmica, que pode ser proveniente do Sol ou de determinado meio artificial. Nesse sentido, a principal fórmula utilizada para explicar o comportamento de uma radiação é a lei de Stefan Boltzmann. Considerando o fato que a radiação tem origem na energia térmica da matéria delimitada por uma superfície, essa lei atua no cálculo do poder emissivo, que é a taxa de energia liberada por unidade de área de uma superfície, medida em watts por metro quadrado, e é representada pela seguinte fórmula. Nesse caso, o T é a temperatura em Kelvin da superfície padrão, que no caso vem a ser do corpo negro, e sigma é a constante de Stefan Boltzmann, a qual tem o seu valor igualado a 5,67 vezes 10 a menos 8 watts por metro quadrado, Kelvin à quarta potência. Contudo, devemos ter em mente que o fluxo térmico emitido por uma superfície real é menor do que aquele emitido por um corpo negro com a mesma temperatura, visto que o corpo negro é um absorvedor e emissor perfeito, fato que é ideal e não real. Para isso, adiciona-se o conceito de emissividade na fórmula, que possui valores entre 0 e 1 e fornece uma medida de eficiência na qual uma superfície emite energia em relação ao corpo negro. A emissividade é fortemente dependente do material da superfície de seu acabamento, e com o seu uso, a lei de Stefan Boltzmann fica da seguinte maneira, onde T continua sendo a temperatura em Kelvin da superfície padrão, no caso do corpo negro, e sigma é a constante de Stefan Boltzmann, e E a sua emissividade. Quando a radiação incide em um meio semi-transparente, parcelas da radiação que compreendem a taxa de radiação térmica incidente em uma superfície podem ser refletidas, absorvidas e ou transmitidas. A soma da radiação refletividade, que é a fração da radiação refletida, com a absortividade, que é a fração da radiação absorvida, e com a transmissividade, a qual é a fração da radiação transmitida, precisa ser igual a 1. A letra grega Rho significa refletividade, a letra grega alfa, a absortividade, e a letra grega tal significa transmissividade. No entanto, os meios opacos não há o fator de transmissibilidade, logo a letra tal é igualada a zero, deixando a fórmula com o seguinte aspecto. Além disso, independente de qual aplicação, industrial, médica ou laboratorial seja dada a radiação térmica, o sucesso do procedimento não depende somente do poder emissivo de uma fonte. Outro fator crucial para que um processo seja efetivo é a irradiância, a qual vem a ser o fluxo radiante recebido por uma superfície pela sua unidade de área. Isso deve ser calculado, pois, devido às condições do espaço na qual a superfície emissora e receptora encontram-se, parte da radiação pode ser perdida no meio ou refletida pela sua superfície receptora. A taxa na qual a energia radiante é absorvida por a unidade da área da superfície pode ser calculada com o conhecimento de uma propriedade radiante da superfície, denominada absortividade, representada pela letra grega alfa, ou seja, esta fórmula, sendo que alfa deve estar contido entre os valores de 0 e 1. Enquanto as radiações absorvidas e emitidas aumentam e reduzem a energia térmica da matéria, respectivamente, as radiações refletidas e transmitidas já não chegam a nem possuir este efeito. Para aplicações de radiação térmica na área de engenharia, líquidos podem ser considerados opacos para transferência de calor por radiação, e gases podem ser considerados transparentes e os sólidos podem ser opacos ou semi-transparentes. No contexto da nossa aplicação, outra propriedade de radiação importante é a radiosidade do sistema receptor,
a qual diz respeito sobre toda a radiação que deixa a superfície após a sua exposição a um sistema. Pode ser representado pela seguinte fórmula, onde J é a radiosidade, E é o poder emissivo, Gref é a irradiação refletida e Rho é a reflexão na superfície e G a irradiação total. Percebem que a absorbância não se encontra entre os termos da formulação? Então, isso acontece porque ela é justamente o oposto da radiosidade e diz respeito a toda a energia absorvida que é capaz de alterar as propriedades de um sistema. Sendo assim, podemos definir o foco do uso de radiações nos processos de esterilização, que se resume em potencializar a quantidade de energia absorvida pelos micro-organismos e reduzir ao máximo a capacidade de radiosidade do sistema no qual as cepas, contaminantes de bactérias, leveduras e fungos e vírus se encontram. A partir de agora, vamos falar da aplicação escolhida pela equipe: esterilização de alimentos utilizando aquecimento por radiação ultravioleta. O aquecimento infravermelho é utilizado como forma de esterilização e controle microbiano em uma série de processos da indústria alimentícia. Podemos destacar a sua aplicação, sobretudo, em linhas produtivas que envolvem o trabalho com frutas, vegetais e grãos, tais como a soja e o trigo. Isso reforça a importância do processo de esterilização por radiação infravermelha no cenário industrial de Ponta Grossa e de todo o Brasil, já que as principais commodities do mercado agrícola nacional têm parte dos seus controles de qualidade baseados nesse método de aquecimento. O princípio esterilizante da radiação infravermelha é baseado em um tratamento térmico de transferência de calor, no qual o alimento e toda a microbiota presente em sua superfície é exposto a um aquecedor ou um equipamento emissor de radiação infravermelha, capaz de aumentar rapidamente a temperatura dos micro-organismos contaminantes. Dessa forma, essa radiação é absorvida sobretudo por proteínas, lipídios e carboidratos, presentes na estrutura de bactérias e fungos, e o tratamento térmico ao qual essas cepas são expostas gera a destruição da membrana celular e a respectiva desnaturação de enzimas essenciais para a maquinaria celular dos micro-organismos-alvo. Nesse sentido, grande parte dos contaminantes alimentares mais comuns, como as bactérias Aspergillus niger, Bacillus subtilis e aquelas do gênero Clostridium, são comprovadamente inativadas de maneira eficaz por meio da radiação infravermelha. Além disso, uma das principais vantagens verificadas na utilização desse método esterilizante é a capacidade de inibição das cepas e também em sua forma esporozoária, que, sem nenhum tratamento, são altamente resistentes a várias condições ambientais. A seguir, será disponibilizado como exemplo um fluxograma de esterilização por meio de radiação infravermelha de figos frescos e comercializados. O equipamento responsável pelo processo é um aquecedor infravermelho. Seu posicionamento, distância do fruto e níveis de emissão devem ser calculados visando potencializar a absorção da radiação na estrutura microbiana e, consequentemente, o processo de esterilização. Esse fluxograma é composto pelas seguintes etapas: colher os figos frescos, selecionar os figos para testagens, exposição do estímulo do figo a um aquecedor infravermelho, ligar o emissor da radiação infravermelha por cerca de 2 minutos a 8 centímetros da luz, posterior colheita das células fúngicas e, por fim, a transferência para uma placa de Petri incubada a 25 graus Celsius por 48 horas. Se o teste deu positivo para a presença de micro-organismos, devemos refazer o teste. Se o teste deu negativo, devemos armazenar os figos testados em uma caixa a 15 graus Celsius por 3 dias. E se após isso houver o aparecimento de contaminação nos figos, devemos logo descartá-los. Caso contrário, devemos fazer o empacotamento de toda a fruta para comercialização. Devemos lembrar também que outra possibilidade de esterilização utilizando a radiação infravermelha é a sua combinação com a luz ultravioleta. Esse processo é especialmente relevante em micro-organismos com maior grau de pigmentação, capazes de refletir taxas maiores de radiação. Nesse caso, a radiação infravermelha atua como um mecanismo acessório. A esterilização em si é gerada pela luz ultravioleta, que promove alterações no genoma microbiano, interrompendo a informação genética e todo o processo de replicação do DNA ou do RNA. A radiação infravermelha atua somente na desnaturação das enzimas que fazem o reparo dessas alterações no genoma do micro-organismo-alvo. Com isso, podemos concluir que o uso da radiação infravermelha é extremamente viável em diferentes mecanismos de controle de qualidade, sendo, portanto, um processo intimamente atrelado à engenharia de processos e biotecnologia.